Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, professor de filosofia do Colégio Magnum. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre filosofia patrística, que é a filosofia feita nos séculos I ao século VII depois de Cristo. Bom, inicialmente o que é interessante a gente saber? Por que o nome patrística, né? O nome patrística vem do movimento dos padres da igreja. Quem são os padres, né? Não são aqueles que são ordenados padres só não, ok? Os padres aí são os pais fundadores da igreja. A gente vai ver muito bem isso aí nos próximos capítulos, né? Então, no nosso livro, trata muito lá sobre, no capítulo 4, sobre a patrística. E é importante a gente saber o que a patrística traz aí de novidade, né? Bom, aqui começam várias discussões, né? Esse encontro da filosofia grega com as grandes religiões, principalmente com o cristianismo, vai fazer com que haja aí, né, uma filosofia cristã, dando origem também a uma doutrina cristã. A gente muito bem viu, né, aquela imagem da Santíssima Trindade e como que a doutrina cristã está presente lá. Na verdade, nós temos ali, de certa maneira, os dogmas, né, as verdades de fé inquestionáveis. Isso tudo vai fazendo com que haja uma doutrina cristã e vai se diferenciando, por exemplo, a filosofia grega da filosofia da Idade Média. Bom, gente, o que é importante a gente saber sobre patrística, né? A gente tem um grande representante da patrística que é conhecido como Santo Agostinho. Esse pensador, ele é super importante, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, Santo Agostinho, ele não cai no Enem, não. Ele despenca no Enem, ok? Então é importante vocês aprofundarem, estudarem esses pensadores medievais, principalmente Santo Agostinho, saber qual é o pensamento dele. Vamos dar mais um passo importante? Então a gente está vendo aqui, né, o capítulo 4 do nosso livro, a Patrística e Santo Agostinho, e aí vão trazer aqui algumas discussões filosóficas, né, que eles apresentam lá nessa época. A gente tem a imagem do Cristo, lembrando, né, esse doisinho aí não é paz e amor não, são duas naturezas, natureza humana e divina. Jesus é 100% humano, opa, tá aqui, ó, 100% humano, 100% divino, ok? E trazendo aí na mão a boa nova, que é a boa notícia, são os escritos, né, da Bíblia, a sua vida foi um escrito, ele nunca escreveu nada. Jesus parece muito com Sócrates, tá, gente? Se a gente parar para analisar, para pensar, muitos pensadores filósofos, né, medievais, eles faziam essa comparação. Jesus nunca escreveu nada, Sócrates nunca escreveu nada. Jesus tinha vários seguidores, Sócrates também tinha vários seguidores, ok? Jesus vai morrer injustamente, Sócrates morre injustamente. Então tem vários pontos em comum aí, né? Não se estranhe se vocês estiverem lendo alguma coisa de filosofia medieval e alguém falar assim, olha, o novo Sócrates, né? Chamar Jesus de o novo Sócrates, isso não é estranho não, tá? Bom, o que a gente precisa saber? Algumas questões importantes desse período, né? Por exemplo, é possível conciliar a fé e a razão? Dentro do cristianismo, sim. Dentro da filosofia cristã, sim. Por quê? A fé e a razão são coisas que andam juntas, né? Vocês vão ver muitas vezes, se vocês prestarem atenção no discurso do Papa, por exemplo, na Igreja Católica, vocês vão ver essa mensagem, né? Fé e razão são como duas asas. Agostinho falava que são como duas asas. De um lado, a asa da fé, do outro lado, a asa da razão. Então, um pássaro só consegue voar com as duas asas, né? São dois horizontes do conhecimento, a fé e a razão, ok? Questões como por que o ser humano erra? Qual é o valor das boas ações? A alma é superior ao corpo? Bom, para os cristãos, né, nós vamos ver que isso não vai ser um problema de compreender essas relações. Mas imagine, por exemplo, né, o valor das boas ações. Para quem é ateu nessa época, gente, será que tem significado, tem sentido agir com ética? Sendo que toda a ética é construída, né,
nesse momento aí, em cima da crença em Deus, como ficaria a situação de um ateu? Será que para ele teria significado agir com ética nesse período? Ok? Outra pergunta importante: a vida surgiu ao acaso ou faz parte de um plano maior? Deus existe? São discussões que vão começar a ocorrer nesse período, ok? E aí eu vou trazer para vocês aqui agora mais uma coisa importante, que são os conceitos chaves, né? O que são esses conceitos chave? Eles são conceitos importantes de a gente dominar, por exemplo, como fé, razão, cristianismo, neoplatonismo, verdades reveladas, salvação, patrística, né? Escolástica, que é o outro período que a gente vai ver, tá? Nós estamos vendo a patrística agora, a escolástica entra depois. A liberdade, pecado original, né? Questão dos universais, realismo, nominalismo, ser, essência. São algumas palavras que vão aparecer e à medida que vão aparecendo a gente vai explicando, vai mostrando para vocês, ok? Vamos mais um passo então para a gente ir terminando essa introdução, né? O contexto histórico a gente já falou um pouquinho, né? Que é a queda do Império Romano, não é verdade? Que começa ali o período medieval, mas falei para vocês no outro vídeo que ela tem um início bem antes, né? Lá nas escolas helenísticas já começa, vamos dizer assim, o pensamento medieval, porque alguns helenistas eles vão lá para Roma, a discussão, por exemplo, entre os estoicos ali já tem uma discussão de caráter, né, bem medieval, ok? Bom, a fé cristã, né, a possibilidade de unir fé cristã com a razão, o logos grego, isso é muito discutido aqui, ok? Dentro do cristianismo a gente tem que saber um pouquinho, né, o que foi essa filosofia dos padres da igreja. A gente chama então de patrística, né, que é o movimento dos padres da igreja. E o que é algo ortodoxo e heterodoxo, né? Então a igreja tenta seguir aí a tradição de uma corrente heterodoxa, né? O que é heterodoxo? São várias doxas, várias crenças. O cristianismo, então, tem uma base do judaísmo, né, e essa base judaica, juntamente com as ideias do cristianismo, que forma isso que a gente chama de filosofia cristã. Bom, gente, qual é a diferença, né, maior entre cristianismo e judaísmo? Bom, a gente tem que saber que para os judeus, né, o Cristo ainda não apareceu. Ele não veio ao planeta Terra. Os judeus esperam a vinda do Cristo, do Messias, né, que vai salvar a humanidade. Para os cristãos, né, o Messias já apareceu, é a pessoa de Jesus. Ok? Então a diferença é essa. Inicialmente, os judeus não acreditam na existência ainda do Cristo, ele está para vir, né, o Emanuel, Deus conosco, Emanuel, ele vai vir ainda. Então Jesus seria para os judeus apenas vamos dizer assim, um grande profeta, ok? Assim como os grandes profetas do passado, Abraão, Isaac, Jacó, teríamos Jesus, né? E teríamos também João Batista, também seria um grande profeta. Mas para a gente pegar aqui a ideia importante, para os cristãos então, Jesus não é um grande profeta, Jesus é Deus. É a segunda, né? No caso, terceira não, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ok? Bom, vamos dar uma pausa por aqui. A gente então continua na nossa próxima aula. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.